Tá, obrigado, gente. Então, eu quero, em nome do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica, INCT-Bio, agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos vocês, né, o prestígio para esta que é a sexta palestra, o sexto webinar, né, que nós começamos no final do ano passado, como uma atividade importante do nosso instituto para, né, o intercâmbio entre os membros e além dos membros do INCT-Bio. Temos particularmente aqui um grande público nesta palestra, que inclusive de originários de outros, não só de outras instituições de outros países. Bom, eu vou começar então apresentando o professor Jess William Batista Braga, que vai apresentar a palestra Identificação de Madeiras Tropicais de Espécies em Risco de Extinção. O professor Jess William Batista Braga é professor do Instituto de Química da UNB, Universidade de Brasília, capital federal do Brasil. O professor Jess é natural de Goianápolis, no estado de Goiás, e fez a sua graduação, a sua licenciatura em Química pela Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, em 2001. Depois, ele fez o mestrado e o doutorado no grupo do professor Ronei Popp, no Instituto de Química da Unicamp, né, o mesmo grupo de pesquisa do qual eu fiz parte, nós fomos contemporâneos, então, particularmente para mim, que é um prazer aqui, uma honra estar apresentando o Jess, né, que foi meu colega de grupo de pesquisa, e até hoje temos essa amizade, e compartilhamos, né, de linha de pesquisa. O professor Jess tem também 2 estágios de pós-doutorado, um no SENA, da USP, em Piracicaba, e o outro com o grupo do professor Alejandro Olivieri, na Universidade de Rosário, na Argentina, né, que um dos grupos mais importantes do mundo, e particularmente na América Latina, de quimiometria. O professor Jess é bolsista de produtividade CNPq nível 2, ele orientou até o momento 8 doutorados e 14 mestrados finalizados, tem cerca de 60 artigos publicados em revistas científicas, e a sua linha de pesquisa trata de quimiometria aplicada à química analítica, principalmente técnicas espectroscópicas. Eu imagino que hoje tem um destaque especial para a espectroscopia NIR, né, uma tendência importante da química analítica, que é a simplificação e, particularmente, a miniaturização de equipamentos. Então, o professor Jess, aqui no Brasil, tem um grupo que está bastante avançado nisso, né, na interface com a quimiometria, e uma parceria importante, que é uma das coisas mais importantes de destacar aqui, com o Serviço Florestal Brasileiro. Bem, só mencionando que o professor Jess também trabalha com aplicações gerais em química analítica, incluindo matrizes de interesse forense, drogas ilícitas, documentoscopia, alimentos, combustíveis, uma série de matrizes diferentes, e particularmente a madeira, que é o que ele vai destacar aqui hoje. Eu quero destacar aqui 2 publicações que eu vi no currículo do professor Jess, que não são artigos científicos, mas que dizem muito respeito a essa palestra e a importância que ela tem. É uma norma do GTTN, que é o Global Timber Tracking Network, o órgão sobre controle de madeira no mundo inteiro, né? Essa norma foi publicada em 2020, e também um documento na UNODC, né? United Nations Office for Drugs and Crimes, do escritório da ONU para Drogas e Crimes, que é uma publicação de 2016, também uma publicação importante, tratando do reconhecimento de madeira na interface com a análise forense. Então, essas 2 publicações eu destaco aqui, porque eu acredito que a palestra do professor Jess, ela vai além do interesse acadêmico. Existe uma parceria com o laboratório de produtos do Serviço Florestal Brasileiro, que já vem de vários anos, resultou em várias publicações, mas principalmente resultou em normas e em ações, inclusive parcerias aí com órgãos de outros países, principalmente, se eu não me engano, na América Central, Guatemala, Honduras, etc., e, então, a importância que esse tipo de aplicação, ela vai além da universidade, né, tem um aspecto de extensão, com uma parceria com um órgão de governo, né, assim como é importante também parceria com órgãos privados. Então, essa parceria, o êxito dela, ele vai além das publicações científicas, né, que são várias, mas, né, nessas ações, em normas, por exemplo, essa norma do órgão mundial de madeira sobre o uso de espectroscopia NIR para o controle de qualidade, controle de autenticidade de madeiras. Madeira é um objeto, inclusive, de tráfico, né, de crimes, então a importância de ferramentas analíticas para fazer esse controle, especialmente no Brasil, no momento que a gente vive, né. Então, eu termino aqui agradecendo, né, ao professor Jess, desejando uma boa apresentação, agradecendo a todo mundo, chamar a atenção de todos, fiquem atentos a desligarem as câmeras
e os microfones durante a apresentação, depois a gente volta ao final para perguntas. Tá, Jéssica? Então, mais uma vez, eu deixo aqui minha palavra pessoal, também, Jéssica, é um prazer te apresentar, né, a gente conviveu aí por muito tempo, e muito interessante o assunto que você vai falar, vai além da quilometria, vai além do NCT Bio. Boa apresentação para você, Jéssica. Bom, muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Vou compartilhar minha tela. Todos. Todos conseguem ver a apresentação dos slides? Sim. Sim. Sim, ok, Jéssica. Ok. Bom, então, eu gostaria de agradecer o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica pelo convite para poder apresentar essa palestra para todos hoje. Agradeço novamente ao Marcelo pelas palavras, né, pela apresentação que fez, e destacar novamente, né, que esse webinar de hoje, ele tem um tema um pouco mais amplo, né, que seria a identificação de madeiras tropicais de espécies em risco de extinção. É um tema que vem sendo alvo de uma colaboração bastante extensa que já tem entre o meu grupo de pesquisa, o Laboratório de Automação, Quimiometria e Química Ambiental da Universidade de Brasília, e o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. É uma colaboração bastante intensa que já vem de vários anos e que tem trazido vários frutos que eu espero poder mostrar alguns durante essa apresentação. Bom, essa apresentação ela vai começar com um pouquinho, falar um pouquinho da colaboração que existe entre o Aqua e o LPF, apresentar alguns dados sobre floresta amazônica e madeiras tropicais, falar um pouquinho sobre os órgãos responsáveis por apresentar listas das espécies ameaçadas de extinção, citar alguns dos métodos utilizados para a identificação de madeira, dos quais eu vou destacar a anatomia de madeira, a análise direta em tempo real por espectrometria de massas e a espectroscopia NIR, que é a tecnologia, um método que nós estamos tentando desenvolver já há alguns anos, nessa colaboração, do qual eu vou mostrar alguns resultados do nosso grupo de pesquisa, apresentar algumas conclusões e agradecimentos. Bom, o Laboratório de Produtos Florestais, ele é a autoridade científica do Serviço Florestal Brasileiro, ele trabalha no desenvolvimento de tecnologias, tanto com madeira quanto produtos não madeireiros, e também no desenvolvimento de métodos para a exploração sustentável da floresta. Ele atua em diversas áreas, aqui destacando anatomia e morfologia, e a área de química, adesivos e borracha natural, que são as duas áreas do LPF com as quais eu tenho a maior colaboração. Aqui eu gostaria de já mencionar alguns nomes, né, são pesquisadores do LPF com os quais eu também tenho uma maior colaboração, uma maior interação, sendo que dentre eles eu destaco a doutora Tereza Pastore, que foi a pesquisadora do LPF que me convidou a trabalhar com madeira há vários anos atrás, e com a qual tenho mais que uma colaboração científica, eu tenho uma grande amizade. A Tereza é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, ela se dedica muito no trabalho para desenvolver essa técnica, para tentar resolver um problema sério que tem no Brasil, que é o comércio ilegal de madeira. Então, é uma pessoa, uma pesquisadora bastante importante no serviço florestal e a qual eu tenho uma grande admiração. Bom, aqui é apenas mostrando um pouquinho do Instituto de Química, para quem não conhece, nunca teve a oportunidade de vir aqui até Brasília. Aqui é a foto da entrada principal do nosso instituto, de uma foto lateral. Esse prédio ele é relativamente recente, ele foi inaugurado em 2008, mas as atividades da Química na Universidade de Brasília, ela data do início da Universidade em 1962. Aqui duas fotos internas do Instituto, né, do primeiro piso e do térreo e do primeiro piso. E aqui, apenas para localizar um pouco melhor as pessoas, eu tenho uma foto de satélite destacando o plano piloto de Brasília.
E aqui nessa região da Asa Norte, nós temos o campus principal da Universidade de Brasília, que é o campus Darcy Ribeiro. Ampliando um pouco mais essa foto, a gente vê essa região aqui, que é todo o campus, e também se estende por alguns prédios nessa região aqui. E o Instituto de Química, ele está nessa localização. Bom, aqui a gente vê um pouco melhor o prédio do Instituto de Química, da Faculdade de Medicina, da Faculdade do Instituto de Biologia, e atravessando essa avenida aqui, que seria a Estrada Parque das Nações, a gente tem a sede do IBAMA, e aqui o Serviço Florestal Brasileiro, de forma que a gente consegue ver que a colaboração grande que existe entre o IBAMA, o Serviço Florestal e a Universidade de Brasília, e o nosso laboratório, é mais que uma colaboração estratégica em termos de pesquisa, mas também é estratégica em termos geográficos, porque a gente está localizado muito próximo um do outro. Nas reuniões de trabalho que nós temos que fazer com frequência, reuniões para discutir projetos, experimentos em conjunto, é comum que nós simplesmente atravessemos essa avenida a pé, um caminho aqui de cerca de 300 metros, que é extremamente arborizado, extremamente agradável, e a gente já está no Serviço Florestal. Aqui uma foto da entrada do Serviço Florestal, onde fica as dependências do Laboratório de Produtos Florestais. Bom, passando agora a apresentar alguns dados da Floresta Amazônica, aqui usando o conceito de Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela é uma região do território brasileiro que engloba quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela inclui diferentes estados como Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins. Ela representa cerca de 70% das florestas tropicais do mundo, abriga 1/3 das árvores do mundo também, e 20% da água doce. Ela cobre 59%, o bioma amazônico cobre 59% do território brasileiro, e se espalha por mais de 700 cidades. Só que, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações Florestais, apenas 39% dessa região, que é aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, é coberta por floresta densa ou nativa. O restante já é outros tipos de floresta, né? Então seriam regiões onde se assemelha mais a um cerrado ou áreas degradadas, e essa região ela tem sofrido decréscimos anuais devido ao desmatamento da floresta. Aqui apresentando a série histórica do INPE, né, que são os dados anuais do PRODES. A gente vê que a partir de 2004, que são os dados que estão disponíveis, a gente tem um pico de desmatamento maior que 27 mil quilômetros quadrados, e que, devido a ações governamentais, teve o seu desmatamento reduzido ano a ano até chegar a um valor mínimo em 2012, que flutuou por alguns anos e que depois começou a aumentar gradativamente, sendo que nos 2 últimos anos nós já observamos um aumento um pouco mais acentuado. Aqui em 2020 nós temos um dado com asterisco, que tem apenas números até novembro. Então, aqui a gente tem um dado incompleto e que ele já é quase cerca de 10% maior que o do ano anterior. Então, a gente vê que realmente a gente está tendo um desmatamento crescente. Isso é algo preocupante, porque boa parte desse desmatamento é desmatamento ilegal, e esse desmatamento ilegal ele tem várias consequências. Ele implica em uma menor água doce na bacia amazônica. Nós já vimos reportagens dos últimos anos de seca na Amazônia, algo que ninguém nunca esperava ver, né? Então, isso já aconteceu. A gente tem uma diminuição drástica dos níveis dos rios da bacia amazônica. Uma diminuição significativa da floresta implica também mudanças climáticas. O Brasil, ele depende da floresta amazônica para manter o regime de chuvas da forma como é hoje. Então, a redução drástica da floresta vai impactar de forma muito significativa o regime de chuvas das regiões centro-oeste, sudeste, principalmente.
Isso impacta de forma muito negativa os reservatórios que abastecem cidades, a produção agrícola. Então, a gente vê que esse desmatamento, ele tem consequências muito sérias. E também na extinção de espécies. A Amazônia, ela abriga a maior reserva de biodiversidade do mundo, em termos tanto da fauna quanto da flora. E essas ações de desmatamento, elas são ações que é uma maneira muito medíocre, né, de se explorar a riqueza da floresta. A gente tem tecnologias, maneiras muito melhores de produzir riqueza, de explorar a riqueza da floresta. Esse é um tema bastante vasto. Eu apenas vou deixar aqui uma referência que é do painel da ciência da Amazônia, que tem um webinário que foi apresentado no ano passado sobre desenvolvimento sustentável em escala verde da Amazônia. Esse foi um webinário que contou com a participação de diversas personalidades importantes, como o Dr. Carlos Nobre, né, o meteorologista que já foi presidente da CAPES, trabalhou no INPE e diversos outros órgãos, presidente da Natura. Então, é um webinário que mostra diversas visões, né, sobre esse desenvolvimento sustentável, e está disponível nesse link da Academia Brasileira de Ciências. Bom, passando a falar um pouquinho sobre floresta tropical, né, ou espécies de madeira tropicais, uma estimativa da FAO de 2005 mostrava que o Brasil ele tinha quase 8.000 espécies de árvores. Esse é um número extremamente grande, tem países que não chegam a 500 espécies de árvores, e mostra qual a dimensão do problema de identificação de espécies aqui no Brasil. Aqui, uma publicação do Serviço Florestal Brasileiro, que é o Catálogo de Árvores do Brasil. Ele lista 4.000 dessas quase 8.000 espécies, e mostra que essas 4.000 espécies são conhecidas por mais de 14.000 diferentes nomes comuns, o que mostra que o problema de identificação, além de ter um número tão elevado de espécies, ele se agrava pela diferença de nomes que uma madeira pode ter dependendo da região. Bom, em termos comerciais, esse problema é um pouco mais reduzido, porque se nós observarmos o comércio de madeira, ele está restrito a um número menor, cerca de 200 espécies, o que tem, então, um ponto positivo e negativo. O ponto positivo, o problema de identificação ele começa a ficar um pouco reduzido, então, em termos comerciais, ao menos, mas que a exploração de um número restrito de espécies, ela traz também um outro problema, porque a exploração exacerbada de um número pequeno de espécies pode colocar em risco a sobrevivência daquela espécie na natureza. Bom, apenas para dar um contexto sobre o quanto o mercado madeireiro ele representa em termos de volume e dinheiro no país, aqui tem um dado do livro Florestas do Brasil em Resumo, e de produção madeireira de espécies nativas brasileiras, de 2012 a 2017, que mostra como esse número flutua. Aqui a gente tem dados que estão numa escala de 1.000 metros cúbicos, então esse dado aqui de 8.352, na verdade ele é 8.352.000 metros cúbicos de madeira, explorada em 2017, para todas as espécies. Isso aqui considerando apenas madeira legal. Aqui para espécies ameaçadas de extinção e espécies que são incluídas nas listas ou nos apêndices da CITES, que é o principal órgão internacional que trata do comércio de espécies ameaçadas de extinção. Então, aqui nós temos esse volume de madeira comercializado, apenas considerando madeira legal, um volume bastante considerável. Se a gente pegar um valor médio de metro cúbico, considerando madeira serrada, que é uma madeira já, digamos, tipo exportação, a gente poderia colocar um valor de cerca de R$ 1.300 o metro cúbico, o que faria com que esse número apenas de 2017 representasse mais de 10 bilhões de reais. Isso em um ano. Aqui é o volume acumulado nessa série histórica, e, para ter uma ideia, em janeiro de 2018, o Brasil ele tinha mais de 63 mil quilômetros quadrados
de área de manejo certificado para a floresta. Então, existem tecnologias para manejo sustentável, de forma que a extração de madeira ela não agrida muito a floresta. Isso representava 114 operações de manejo e mais de 1.000 certificados. Aqui nesse slide eu ilustro qual é o caminho que uma madeira faz, né, desde saída da floresta. Ela vai para um pátio, depois para uma serraria, ela é processada e depois ela pode ir para exportação, ela pode entrar no país por importação ou ir para um ponto de venda. E a madeira que ela é explorada de forma ilegal, ela pode, infelizmente, entrar de forma clandestina em qualquer um desses pontos. Isso dificulta muito a ação de fiscalização, né, de órgãos como o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal, e aumenta a necessidade de termos métodos que possam identificar não só a espécie, mas às vezes até a origem dessa madeira. Aqui eu cito 3 órgãos, né, que são responsáveis por listar espécies ameaçadas de extinção: a União Internacional para a Conservação da Natureza, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção e o Ministério do Meio Ambiente. Esses 3 órgãos, os 2 primeiros no âmbito internacional e o Ministério do Meio Ambiente no âmbito nacional, eles emitem listas, né, de espécies. No caso das CITES, essas listas elas são apêndices e eles têm 3 níveis. O apêndice 1, uma espécie que está no apêndice 1, ela apenas tem o comércio internacional permitido em ocasiões especiais, por exemplo, para comercialização de madeira para pesquisa. Espécies do apêndice 2, a gente tem espécies cujo comércio é permitido, mas ele é controlado para evitar que aquela espécie ela sofra dano ou suma da natureza. E aqui exemplos, do apêndice 1 a gente tem a do Alberja nigra, que é o jacarandá da Bahia, que está no apêndice 1, esse apêndice mais restritivo, e o mogno e todo o gênero Cedrela, que está no apêndice 2. No caso da portaria do MMA, a gente tem pelo menos 30 espécies, num rol de mais de 2.000, que são espécies em risco de extinção, ou ameaçadas de extinção, no mercado atualmente de madeira. Bom, esse aqui é o guia que o Marcelo comentou, o guia da UNODC. Ele foi publicado em 2016 e ele contou com a colaboração nossa, né, do nosso laboratório, do Serviço Florestal Brasileiro, para sua redação. Esse guia ele foi confeccionado através de diversas reuniões, onde diversos grupos de pesquisa relatavam os métodos que estavam sendo propostos para a identificação de madeira. No final, tiveram várias recomendações e vários métodos foram listados como recomendados, né, como potenciais para a identificação forense de madeira. E desses métodos eu destaco a anatomia de madeira, que é o método mais utilizado na prática para a identificação de madeira em loco, a espectrometria de massas, que é o método que, na minha opinião, ele vem se destacando para fins de análise confirmatória em laboratório, e a espectroscopia no infravermelho próximo, que é a técnica que nós estamos tentando desenvolver, que ela tenta complementar a anatomia de madeira, principalmente para análises em loco. Aqui, o outro guia que o Marcelo comentou, do GTTN, publicado em 2020, ele apresenta uma lista de métodos um pouco mais restritiva, um número menor de métodos, e ele divide esses métodos em métodos que são capazes de identificar taxa, que seria identificar família, gênero, espécie, identificação da origem ou ambos. A anatomia de madeira ela é listada como capaz de identificar a taxa. Isótopos estáveis é mencionado como capaz de identificar a origem, e as técnicas capazes de ser empregadas em ambos os casos seria a genética, a espectroscopia NIR e a espectrometria de massas, sendo que dessas 3, apenas a espectroscopia NIR ela é capaz de ser aplicada em campo. Bom, a partir de agora eu gostaria de apresentar um pouco mais em detalhes essas 3, a anatomia de madeira,
a espectrometria de massas e a espectroscopia NIR. Por que eu vou falar de 3? Na minha opinião, essas técnicas elas não concorrem entre si, elas se complementam. Quando nós temos principalmente uma análise que pode levar a uma ação criminal, para fins, então, forenses, ela, além de ser uma análise de material biológico, ela pode ter um contexto forense, ela quase sempre ela requer mais de um resultado analítico. Então, nós precisamos de mais de uma técnica para chegar a um resultado conclusivo. Bom, anatomia de madeira. A anatomia de madeira, ela, diferente da identificação botânica, ela não tem à disposição folhas, flores, sementes e frutos. Então, na ausência desses elementos que são empregados para uma identificação mais precisa, que seria a identificação botânica, o analista, ou fiscal, que seria do IBAMA, ou do Serviço Florestal Brasileiro, ou da Polícia Rodoviária Federal, ele tem à disposição apenas a madeira, como único material para análise. Então, ele tem toras ou tábuas como essas, das quais ele tem que emitir um resultado. A que espécie, ou às vezes até qual é a origem desse material, certo? O que pode abrir brechas, né, para crimes ambientais. Bom, a anatomia de madeira, né, então, para ela ser empregada, ela requer um treinamento muito grande de especialistas, que são os anatomistas de madeiras, e esses anatomistas, eles dependem para o seu treinamento de coleções de referências. Aqui eu mostro fotos da coleção da Xiloteca do Laboratório de Produtos Florestais. Essas coleções, elas são, como eu já falei, têm uma extrema relevância, tanto de catálogo de material biológico, quanto para o treinamento desses profissionais. É comum a necessidade de treinamento por anos para a gente ter um anatomista com experiência grande para identificar madeira a nível de espécie. Então, a existência e a manutenção dessas coleções é de extrema importância e muitas vezes não se tem a destinação adequada de recursos suficiente para a manutenção desse acervo, que requer uma umidade controlada, temperatura controlada. E, então, a partir desse treinamento, nós temos, então, como que um fiscal ele consegue analisar a madeira, que geralmente é feita através da observação do cerne, que é a parte mais dura e mais interna da madeira, ou, em algumas vezes, do alburno. Esse tronco que ele ilustra que a madeira ela tem 3 direções de crescimento, a direção radial, tangencial e transversal, sendo que a maior parte das informações que os anatomistas observam está aqui na direção transversal. Então, o que o anatomista ele usa na prática? Ele usa um canivete, uma lupa dessa com aumento de 10 vezes e a sua experiência, né, que às vezes é de meses ou muitos anos, para poder, a partir de um corte e uma observação com uma lupa, e da observação nesse corte, falar que essa madeira é um tauari e que essa madeira é uma guaruba rosa. Essa técnica, ela apresenta resultados excelentes, ela tem resultados muito bons em termos de precisão, de exatidão, só que requer um alto conhecimento especializado desses profissionais, o que, infelizmente, está cada vez mais escasso. A disponibilidade de um profissional desse num posto de fiscalização é muito restrita, então, por isso, o Serviço Florestal faz treinamento de fiscais do IBAMA, de policiais federais, para poder fazer essa identificação. Só que é um treinamento curto, né? Então, profissionais altamente treinados é algo que está ficando cada vez mais raro, infelizmente. Bom, esses treinamentos, eles são utilizados, são facilitados, às vezes, utilizando chaves interativas. Essa aqui é uma chave interativa eletrônica que foi criada pelo Serviço Florestal Brasileiro. Ela está disponível para Android e para Windows também, nas línguas de inglês, espanhol e português, nesses links aqui. Bom, aqui eu queria mostrar o seguinte, mesmo para anatomistas experientes, algumas vezes a anatomia ela oferece desafios. Isso acontece para as espécies Suetenia macrofila, que é o mogno, e para a andiroba, que é a Carapa guianensis. Aqui a gente tem 2 fotos
extremamente semelhantes, que são fotos, na verdade, didáticas, tiradas da chave eletrônica de identificação. Então, um anatomista em campo, ele não vai ter uma foto, na verdade, com essa qualidade, tão bem orientada como essa aqui, o que dificulta, né, essa identificação mesmo com anos de experiência, o que, então, aumenta, né, a necessidade de ter métodos alternativos. Bom, um dos métodos alternativos, que seria, na minha opinião, um dos que tem despontado como método de referência para o laboratório, é a análise direta em tempo real por espectrometria de massas de tempo de voo. Essa técnica ela é aplicada utilizando uma fonte de íons. Essa fonte ela é gerada através de um gás inerte, que é ionizado, aquecido, e quando interage com a amostra, ele promove a desorção dos compostos da amostra. Ocorre a desorção e ionização, que pode ser feita no modo positivo ou negativo, e esses compostos, então, eles são introduzidos no espectrômetro de massas. É uma ionização à pressão atmosférica, então, que facilita, né, a análise. Ela tem, para madeira, tem se mostrado muito robusta, altamente seletiva e sensível, e com um tempo de análise menor que 10 segundos. Contudo, ela ainda tem um alto custo e não permite análise em campo. Aqui eu mostro dois pesquisadores, um deles é o Dr. Edgar Espinosa, ele trabalha no Laboratório Forense Nacional da Pesca e Vida Selvagem, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e do Dr. Robert Cody, que é o inventor do DART. O Dr. Edgar Espinosa, eu tive o prazer de conhecer ele em um congresso em 2015, ele é um pesquisador extremamente receptivo, que já convidou a gente para fazer a colaboração mais presencial no grupo de pesquisa deles, assim que a pandemia, né, der uma oportunidade. E, por cortesia do Dr. Edgar, ele enviou um vídeo para mim para ilustrar de forma melhor como é a análise por espectrometria de massas, né, utilizando madeira. Então, aqui a gente tem algumas lascas de uma espécie de madeira, e a análise disso por massas é simplesmente pegar essa lasca, colocar na frente da fonte de íons, a gente consegue observar um pouco de fumaça, né, que seria os compostos volatilizados e já ionizados. Isso, então, já foi para o espectrômetro de massa e a gente já tem a análise. E gera um espectro de massas com esse aspecto. Aqui seria uma espécie de Dalbergia, e aqui uma outra espécie, que seria uma Casstalpínia, onde a gente conseguimos observar alguns íons específicos para essa espécie de Dalbergia e para essa outra espécie aqui abaixo, o que ilustra como que a espectrometria de massas é seletiva para a análise de madeira. Quando nós temos um conjunto maior de espécies e muitas amostras, esse tipo de gráfico geralmente é apresentado utilizando esse formato, seria um mapa de calor. Então, aqui nós temos, que parece uma placa de cromatografia em camada delgada. Então, aqui nós temos várias amostras empilhadas. Então, isso aqui, no fundo, é como se fosse uma matriz de amostras. Aqui a gente tem diferentes amostras, e aqui a razão massa-carga. Aqui para a espécie Dalbergia cearense, Dalbergia nigra, Dalbergia spruciana e assim por diante. E a gente consegue observar vários íons seletivos para cada espécie. E é uma homogeneidade na maior parte das amostras de uma mesma espécie, o que mostra que a técnica de massas ela é robusta e é extremamente seletiva. Quando essa análise existe alguma dúvida, pode ser empregada quimiometria. Aqui uma ilustração de análise de componentes principais daquele mapa de calor ilustrado no slide anterior. O grupo do professor Espinosa, ele já empregou PCA, HCA, Kernel Discriminant Analysis e Random Forest, no caso aqui para uma análise supervisionada. E essa técnica ela é capaz de estabelecer ou determinar tanto a espécie quanto a origem de uma determinada amostra. Ela se baseia em compostos estáveis na madeira, uma vez que a madeira, ela preserva aqueles compostos na sua estrutura. Então, o grupo do professor Espinosa, ele já analisou madeiras que tinham sido coletadas há mais de 100 anos e viu que a espectrometria de massas consegue
identificar praticamente os mesmos íons, e com base nisso eles estão montando uma biblioteca de massas que já contém mais de 1.500 espécies e quase todas as espécies listadas nas CITES. Então, é uma técnica extremamente promissora para análise confirmatória em laboratório, mas, infelizmente, não é capaz de ser aplicada em loco por conta do preço e da não portabilidade do espectrômetro. E, por conta dessa característica em particular, a gente tem proposto, né, a tecnologia do espectroscopia no infravermelho próximo para tentar contribuir principalmente com ações em campo. Então, essa técnica, ela também traz informações químicas, que pode ser de lignina, extrativo, celulose, que aqui tem identificação de bandas específicas em algumas regiões do NIR. Ela tem um mínimo preparo de amostra, ela é rápida, o espectro é adquirido em cerca de 15 segundos, tem equipamentos de campo disponíveis hoje, né, em torno de $1.000 a $20.000, tendo uma tendência para ter equipamentos de qualidade nessa faixa de preço atualmente, e que permite a identificação de espécie e também a identificação de origem. Bom, por conta da alta sobreposição espectral na região do NIR, para criar modelos de identificação de madeira nessa região do espectro, nós dependemos de uma amostragem representativa que inclua, né, que possa representar aquela população de uma determinada espécie. A aplicação de quimiometria é essencial, mas hoje esses requisitos, na minha opinião, eles não são um impeditivo, porque o número de amostras ele tem se mostrado nos nossos trabalhos não muito elevado. A gente consegue ter um número de espécies, um número de amostras inferior a 100, que já representa bem uma espécie que está numa determinada região. E os algoritmos de quimiometria para serem aplicados, eles têm se mostrado robustos com algoritmos simples, algoritmos lineares, como PLSDA e SYNCA. O maior desafio para a aplicação da espectroscopia NIR vem sendo o controle da umidade das amostras, que é algo que eu vou ilustrar um pouco melhor nos nossos resultados. Bom, como é que a gente desenvolve os modelos? Nós dependemos de amostras de referência. Então, para calibrar o espectrômetro, nós dependemos de uma amostra que ela teve a sua identidade certificada, geralmente por um anatomista de madeira. Então, como eu falei, o NIR ele não vem substituir o anatomista, é uma técnica que vem somar, e que a gente sempre vai necessitar de anatomistas com grande experiência para fazer ações em campo, para poder dar resultados complementares ao NIR, e também para calibrar o equipamento de tempos em tempos. A partir da identificação anatômica, nós temos, então, amostras que elas passam por um processo de lixagem. A gente lixa a amostra de maneira bem simples, limpa com um pincel e adquire o espectro. A gente tem, então, um conjunto de amostras representativo, constrói um modelo, empregando as diferentes etapas que envolvem pré-processamento, seleção de variável, identificação de outlier, a determinação da dimensionalidade do modelo, etc., tentando, então, ter um modelo que separa bem uma espécie em relação às outras. Aqui, passando para os resultados, eu organizei os resultados dessa apresentação, tentando mostrar um pouco do histórico, né, de toda essa colaboração entre o Serviço Florestal, o Laboratório de Produtos Florestais e o nosso grupo de pesquisa. Inicialmente, a gente trabalhava com amostras sólidas com esse espectrômetro de bancada, que tem uma alta resolução e sensibilidade, com espécies semelhantes ao módulo. Aqui a gente tem 15 espécies listadas, aqui as principais espécies que esse primeiro estudo focou, sendo que dentre elas as mais importantes eram a Cederella odorata e a Sphetonia macrophylla King, que é o módulo. Ambas hoje inseridas no apêndice 2 das CITES.
Então, a gente tinha um conjunto de espectros representativo, nós desenvolvemos um modelo, aplicando pré-processamento de seleção de variável, e chegamos em modelos de discriminação que se mostraram altamente eficientes, com uma discriminação muito exata das amostras que eram analisadas. Isso deu para a gente uma grande felicidade, né, de ter um modelo promissor para poder aplicação em campo. Na sequência, nós tivemos acesso a amostras de 26 países, através de uma colaboração com o Laboratório de Produtos Florestais de Madison. Essas amostras, elas estavam na forma de serragem, e nós tínhamos um modelo que era calibrado com amostras sólidas. Então, uma aluna nossa, que foi a Maria Cecília, fez um mestrado com transferência de calibração, de forma que ela adaptou esse modelo, tentando fazer um modelo robusto, que independesse da forma de apresentação da amostra. Nós misturamos amostras de serragem e amostras sólidas na fase de treinamento e validamos esse modelo também com amostras sólidas e na forma de serragem, o que mostrou que o modelo ele apresentava resultados equivalentes independentes da forma de apresentação das amostras. Baseado nesse resultado, nós aplicamos o modelo, então, para análise das amostras obtidas de diferentes países, todas da espécie de mogno, tentando ver se o modelo nosso de identificação de espécies ele poderia identificar a espécie independente do país. Esses resultados eles foram extremamente favoráveis. Das mais de 100 amostras analisadas, apenas 2 tiveram resultado negativo, uma para uma amostra da Colômbia e outra para uma amostra de Cuba, então dando cerca de 99% de acerto, o que mostrou que o modelo ele poderia ser robusto, independente da forma de apresentação, e que mostrou que as estratégias de transferência poderiam ser aplicadas. Daí a gente aprofundou um pouco nessa parte de transferência, nós estudamos a transferência empregando 3 equipamentos, 2 de bancada e um portátil. Aqui ilustrando os espectros do equipamento portátil, ele tinha uma região espectral um pouco mais restrita, e espectros com a resolução bem menor do que os equipamentos de bancada. E aqui, comparando os resultados, aqui para as discriminações de mogno e andiroba com equipamento de bancada, aqui com o equipamento portátil, calibrando os dois separadamente, e a gente vê que com o equipamento portátil, nós temos um aumento de dispersão, mas ainda temos uma ótima discriminação. Daí a Cecília ela tentou fazer a transferência de uma base espectral de um equipamento de bancada para tentar calibrar esse equipamento portátil. Então, nós tínhamos uma base de dados desse equipamento, ela então fez estratégias de transferência para poder fazer análises, calibrar esse equipamento com essa base de dados e aplicar ele em medidas com esse equipamento em campo. Então, a gente tinha 3 possibilidades, uma que era a recalibração, quer dizer, calibrar o próprio equipamento portátil, tentar pegar essa base de dados apenas compatibilizando os espectros e a resolução e tentar analisar os dados desse equipamento portátil, que seria esse caminho em azul, e fazer a transferência de calibração, de forma que nós padronizamos esses espectros de treinamento desse equipamento para calibrar esse equipamento aqui. Aqui ilustra a diferença espectral que a gente tinha, as regiões espectrais eram diferentes. Após compatibilizar esses espectros e fazer pré-processamento, a gente tinha essa figura. E após fazer a transferência dos espectros em verde, aqui plotando eles em azul, a gente tinha esse aspecto. Esse gráfico de discriminação, ele mostra os resultados da recalibração, quer dizer, eu calibrei o equipamento portátil todo de novo. Aqui é quando eu aplico esses dados aqui, que seria só adaptando, cortando os espectros de forma a serem compatíveis e fazendo uma compatibilização de resolução e tentando analisar os dados do verde, utilizando os dados em vermelho para calibrar. A gente tem resultados ruins.
e fazendo a transferência, a gente tem esses resultados, que mostram que a transferência ela é viável, que é algo que eu vou retomar um pouco mais no final da apresentação. Um outro trabalho que nós fizemos foi para a identificação de origem, aqui focando apenas em mogno. Nós conseguimos acesso por meio de envio de amostras de alguns países, como Peru e México, para o Brasil, e outros países como Bolívia e Guatemala, nós conseguimos fazer expedições a esses países para poder fazer as medidas nos próprios países. Aqui era o número de amostras que nós conseguimos coletar em cada país. Aqui os espectros médios, apenas para ilustrar, né, que os espectros dos diferentes países, eles são muito semelhantes, lembrando que é a mesma espécie. E aqui os resultados de discriminação, ilustrando as amostras, discriminando o Brasil em relação aos outros países e aqui Guatemala em relação aos outros países, mostrando que a gente tinha uma alta taxa de identificação correta. Um outro gênero muito importante que nós estudamos foi o gênero das dalbergias. Esse é um gênero que também possui várias espécies incluídas na lista das CITES, uma delas que está no apêndice mais restritivo, que é a dalbergia nigra. Aqui, essa mesa, ela é uma mesa histórica que está no Itamaraty, ela é a mesa dos tratados, é a mesa que foi assinada a Lei Áurea, e ela é toda de dalbergia nigra. E aqui a gente tem os espectros das diferentes dalbergias, que foi o trabalho de mestrado do Felipe. Esse artigo ele foi publicado enquanto o Felipe ainda estava no mestrado, ele focava 7 espécies de dalbergias, já na conclusão do mestrado a gente tinha 15 espécies no modelo, e aqui ilustra a identificação de dalbergia nigra em relação às demais, que a gente tinha uma taxa de acerto de mais de 80%. Bom, todos esses resultados, eles focam madeira seca, tá, em condições relativamente controladas e sempre com resultados bons. A partir disso aqui, a gente tentou fazer aplicações em campo. Para fazer a aplicação de campo e ter uma validação, nós tínhamos os anatomistas de madeira, aqui tem uma foto da Vera, que é uma servidora que já se aposentou no serviço florestal, e do Alexandre. Eles validavam as amostras que nós estávamos analisando em campo. Aqui foi um teste em serrarias em Brasília, que seria um teste de campo, digamos, mais perto da situação de laboratório, porque as serrarias aqui em Brasília, a madeira está num nível de umidade que se assemelha à condição controlada, e nesse caso a gente tinha resultados bem compatíveis com a validação. Se mostrou, então, bastante promissor. Um outro teste de validação que nós fizemos foi tentar fazer medidas direto numa fazenda, num plano de manejo florestal, numa fazenda no Acre. Aqui eram fotos que nós analisamos amostras em toras, em tábuas, de madeiras que foram exploradas, foram derrubadas de 6 meses a 1 ano. E aqui os resultados, os dados não processados utilizados na calibração e treinamento, os medidos em campo, após pré-processamento, após pré-processamento e comparando eles, onde nós não vemos uma diferença tão marcante, mas que é bem relevante em termos do modelo, onde nós observamos aqui seria a validação em condições controladas, onde a gente tem, aqui são dados para mogno, onde mostra que em condição controlada o modelo funciona bem, aqui para cedo, e quando a gente tem a situação em campo, a gente tem resultados que não são bons. A gente tem erros de classificação bastante expressivos. Quando nós olhamos os critérios para identificação de outliers, não parece ser tão drástico, mas, na verdade, esse gráfico, ele é um zoom desse gráfico aqui. Então, esses limites de confiança que delimitam os outliers, na verdade, eles estão exprimidos bem nesse cantinho aqui. Então, praticamente todas as amostras de campo, elas são outliers, elas não são compatíveis com os dados de treinamento. E esse foi um resultado que nos preocupou muito a princípio. Bom, nós tentamos resolver esse problema na dissertação de mestrado da Liz. Nós tentamos fazer um modelo robusto, misturando amostras de campo e laboratório no modelo. A princípio, na validação, isso se mostrou viável, os resultados eles melhoravam,
Mas quando nós saímos de novo para campo e tínhamos uma situação de umidade que fugia dessa condição, que foi calibrada, os resultados eles voltavam a piorar. Então, isso mostrou para a gente já sabia que a umidade tinha uma influência, mas não esperava que isso fosse tão grande. Então, isso mostrou para a gente que a umidade ela tem que ser minimamente controlada para a aplicação do milho. Bom, por conta disso, nós voltamos para o laboratório. Essa é a Daniela, ela defendeu o mestrado em outubro do ano passado. Ela trabalhou com o processo de pré-secagem e correção matemática para poder resolver o problema da umidade. Hoje a gente tem um procedimento de pré-secagem em torno de 10 minutos. A gente começou usando estufa com circulação de ar. Hoje a gente tem um procedimento de secagem que não usa essa estufa, ela usa um instrumento que é portátil, que ele possibilita a ida para campo, e faz um procedimento de secagem baseado em aquecimento, mas o aquecimento e o resfriamento ele é aproximadamente 10 minutos. Então, ele não eleva muito o tempo de análise. A correção matemática ela vem em seguida, e aqui resultados utilizando um modelo PLSDA um pouco mais com critérios um pouco mais flexíveis. A gente vê que sem o uso dessas duas estratégias a gente tem cerca de 88% de outliers. Quando nós usamos essa estratégia, esse percentual cai para 18% e os resultados de identificação eles continuam muito bons. Então, nós estamos preparando esses resultados para publicação nesse momento e aguardando a pandemia para dar sequência nesse modelo para aplicação em campo. Enquanto isso, a gente continuou, enquanto a pandemia estava acontecendo, a gente continuou trabalhando no laboratório com amostras que poderiam ser trabalhadas no laboratório sem muita influência da umidade. Uma delas são essas amostras de faqueado ou de lâminas. Essas amostras elas têm uma espessura que varia de meio a 0,75 milímetros. Então, por conta da espessura, elas são comercializadas de forma muito seca. Então, a situação de medida em laboratório e em campo, ela é praticamente igual. Então, ela não sofre uma variação significativa, o que faz com que o milho ele seja uma técnica muito interessante para essa amostra de faqueado, e que, na verdade, é uma estratégia que ela vem ajudar muito a anatomia, porque a anatomia ela não tem a dimensão transversal, no caso desse tipo de amostra. Então, a aplicação da anatomia nesse tipo de amostra ela é extremamente difícil. Aqui eram amostras, então, de diferentes espécies que nós coletamos. Aqui nós temos fotos, né, que mostram as diferentes espécies, o aspecto, né, das lâminas. Apesar de que a cor ela não pode ser utilizada muito para identificação, porque devido à exposição à luz, essa cor ela pode sofrer variações. E aqui os resultados, né, como a gente fazia análise, e aqui os resultados de discriminação, onde a gente tinha discriminações com erros menores que 5%, né, taxas de exatidão maiores que 95% para todas as espécies analisadas. Bom, o último resultado que eu gostaria de mostrar, que é o que a gente publicou recentemente, no site do Laboratório de Produtos Florestais. Ele é um site extremamente rico em informações, e quando a gente faz uma busca nele, a gente tem o banco de dados de madeiras brasileiras, a gente tem a chave interativa de identificação, e hoje também a gente tem um portal aqui, um link para o nosso projeto Spectros. E clicando aqui, a gente já tem um banco de espectros, uma base de dados de espectros NIR de madeira, que hoje ela conta com 4 famílias, 23 espécies, para mogno, 5 países e mais de 3.100 espectros medidos, sendo que alguns são com um equipamento que é da Thermo, que é o Microphaser, e um outro que é o Micronir, da Viad Solutions. Então, essa base de dados, na minha opinião, é uma base de dados interessante para pessoas que estão começando a trabalhar com infravermelho próximo. Elas podem baixar esses espectros de forma livre, eles são em formato TXT, podem tentar criar os modelos de discriminação, reproduzir nossos resultados, tentar usar estratégias de transferência para tentar aumentar a robustez de modelos que estão sendo criados, que sejam compatíveis com esses 2 equipamentos que nós utilizamos. Então, é algo que hoje está disponível a todos nesse link.
Passando às conclusões, a conclusão que eu tenho é que a gente tem uma colaboração extremamente sinérgica entre o Laboratório Aqua e o LPF, uma colaboração que hoje já rendeu 12 artigos científicos, colaborações na publicação de 2 guias internacionais. Em recursos humanos, já formou 2 doutorados, 7 mestrados, 8 alunos de iniciação científica, sendo que um desses doutores que se formou, ele é servidor do Laboratório de Produtos Florestais, o que é extremamente importante, né, que a gente está capacitando recursos humanos que já são servidores do órgão. Várias colaborações internacionais foram realizadas ao longo desse tempo, e trabalhos que estão em andamento. A gente pretende aplicar esse método de pré-secagem, com pré-secagem e correção matemática, para um estudo de caso para acompanhar uma carga de mogno desde a sua origem, transporte e no porto. A gente pretende tirar espectros pelo menos em 3 pontos em que a carga é transportada e verificar se a identificação ela consegue ser realizada em qualquer um desses pontos aqui. A gente quer aumentar o nosso banco de espécies e espectros, aumentar a robustez e fazer um teste piloto o gênero Dalbergia, que é um gênero extremamente importante, que tem espécies no apêndice 1 e 2 das CITES, e fazer a autenticação de um produto de extremo valor agregado, que não é um produto madeireiro, que é o óleo de pau rosa, que é um óleo de valor bastante elevado no comércio internacional, que é extraído de uma espécie em risco de extinção, que é a Aniba roseodora, que está no apêndice 2 da CITES. Todos esses 3 objetivos, eles são objetivos que foram demandas da CITES, né, que é um órgão que atualmente financia o nosso projeto. Bom, eu gostaria de passar os agradecimentos, principalmente agradecer ao Serviço Florestal Brasileiro por possibilitar essa colaboração, né, que tem se estendido por vários anos. Hoje é na coordenação da Lidiane. É muito interessante quando nós podemos fazer colaborações entre a universidade e órgãos tanto do setor público quanto privado. Aqui agradecer as pessoas envolvidas, né, no desenvolvimento do projeto, principalmente a Tereza, que foi a idealizadora desse projeto com nível para madeira. Aqui a Vera, que já se aposentou, mas atualmente ela ainda continua ajudando a gente na identificação de madeira. O Alexandre, que atualmente é o servidor que mais apoia a gente na parte de identificação anatômica, junto com a Vera. A professora Júlia, do Instituto de Biologia, os vários alunos envolvidos, Nayara, Liz, Diego, Felipe, Maria Cecília, Rosilane, mais recentemente a Daniele e o Hugo. E aqui uma foto do meu grupo de pesquisa, uma foto que já está um pouco desatualizada, ela tem um pouco mais de 2 anos, ela está desatualizada porque todos esses alunos aqui, eles já defenderam seus mestrados e doutorados, restando apenas 2 alunos de iniciação científica dessa foto, de forma que a gente atualmente está aceitando alunos, né, para continuar os trabalhos. Agradecer aos órgãos de fomento, ao Instituto de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica, pela oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho e pelo financiamento, às CITES, aos órgãos das CITES que têm atualmente ajudado a gente a levar, financiar esse projeto, a União Europeia, a TCA, todos os outros órgãos de fomento, órgãos, setores, institutos de pesquisa que possibilitaram a gente fazer visitas, mandaram amostras para a gente poder coletar os espectros, alguns governos que também mandaram amostras ou possibilitaram as nossas viagens e deram toda a infraestrutura para a gente coletar amostras em campo. E, por fim, a todos pela atenção. Muito obrigado. Bom, Chess, muito obrigado pela excelente apresentação. A gente pode agora, então, passar para as perguntas. Eu vou olhar aqui no chat.
e, inclusive, se as pessoas quiserem abrir para falar, deixa eu fazer um comentário. Se não me engano, o Cristiano pediu para postar a publicação que eu comentei. Eu não sei exatamente qual publicação, porque, né, o GES tem vários artigos aí científicos e as duas normas que ele mencionou. Depois, se ele pediu no chat aqui para postar o artigo, né, eu não sei, depois poder entrar em contato com o GES, né, a publicação específica que for. Bom, eu vou começar, Jéssica, me permita, né, já que eu estou aqui, de perguntar uma pergunta mais ampla, né, eu até tive uma pergunta mais específica, mas uma pergunta mais ampla em termos do seu trabalho. A gente está num momento em que o Brasil é notícia de uma maneira muito negativa no mundo inteiro, por causa da questão ambiental, com foco na Amazônia, e a madeira, né, a gente acabou de assistir aí uma situação meio surreal, em que o ministro pessoalmente chama a imprensa e vai lá tentar confrontar a Polícia Federal para liberar uma apreensão, né, coisas que só acontecem no Brasil, mas em algum momento essa crise vai passar, né? Como que você vê a perspectiva, né? Eu estou especulando que eu posso imaginar em que, por exemplo, o momento em que a política do Brasil mude, né, inclusive uma pressão forte agora com a mudança nos Estados Unidos, né, do governo Biden, que essa política, obviamente, eu acho isso quase impossível de ocorrer nesse governo, mas quando isso ocorrer, como é que você vê a perspectiva, inclusive, né, lógico que a questão é bem ampla, mas na linha de pesquisa que você trabalha, né, vocês têm essa perspectiva no momento em que a situação se inverter, as perspectivas podem se tornar grandes, inclusive com financiamento internacional, de editais específicos? Desculpa, a pergunta é um pouco genérica, mas vocês estão trabalhando com essa perspectiva? O que você me diz sobre isso? Sim, atualmente o financiamento que a gente tem é um financiamento externo, né? Então a gente tem financiamento das sites, principalmente, para essa pesquisa. O INCT-Bio também tem ajudado a gente bastante, mas atualmente editais de fomento ou fomentos dentro até do próprio serviço florestal vem sendo algo bastante limitado, né, pela situação econômica do país, a pandemia não ajuda, e também um pouco por conta da situação política que você mencionou, Marcelo. Isso é algo que realmente é bastante preocupante. A postura com relação à política ambiental do governo é algo que particularmente me deixa bastante preocupado. É algo que a gente espera que mude em breve, né? Que a gente possa ter uma política que esteja preocupada com a questão ambiental, que esteja querendo realmente levar desenvolvimento à região amazônica sem haver degradação. A gente tem tecnologia, como eu mencionei, para poder explorar a floresta, mantendo a sua biodiversidade, mesmo com a exploração madeireira. A gente tem a tecnologia na área florestal para fazer manejo sustentável da floresta, então eu acho que basta a gente ter uma política responsável, né, que possa atuar, né, bem, fazer as ações de fiscalização que são importantes, né, e ter normas claras e bem sólidas para mostrar para todas as pessoas que querem trabalhar nessa área como adotar essas boas práticas de maneira sustentável. Ok, Jess, obrigado. Agora, eu quero abrir para perguntas aqui, né? Alguém quer se manifestar? Por favor. Deixa eu olhar. Tem uma pergunta aqui do Cristiano. Quimicamente, no espectro NIR, o que pode evidenciar os agrupamentos? Quais os componentes químicos que evidenciam essa identificação? Por conta da natureza do espectro NIR, que geralmente é de bandas largas e muito sobrepostas, nós nunca temos uma certeza de qual é o componente químico que é responsável pela formação dos clusters, né, dos agrupamentos. Mas, com certeza, tem grande contribuição dos extrativos,
porque é uma componente mais característica da espécie, mas também da proporção entre lignina e celulose. Lignina, celulose e hemicelulose, que são componentes mais majoritários da madeira. Então, é uma soma dessas três componentes. Tá? Bom, vendo aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Eu estou vendo que tem algumas pessoas de outros países, de Honduras. Eu agradeço a todos muito pela participação nesse webinário, por terem prestigiado o INCT Bio com a sua presença. E se tiver mais alguma pergunta... Já tem uma pergunta do Paulo. Pergunta relacionada com pré-processamento dos espectros. Paulo Março. Tudo bom, PH? Bom, sim, nós chegamos a fazer modelo sem derivada. A gente... geralmente, a derivada ela tem ainda apresentado um pouco melhor resultados, mas levemente melhor do que a gente consegue utilizando apenas SNV. Com derivada, a gente sabe que a gente tem um aumento do ruído correlacionado dos dados, e isso prejudica um pouco, mas a correção da derivada, pelo menos nos nossos resultados, ela tem se mostrado um pouquinho, digamos, o saldo ainda é positivo usando derivada, por mais que ela corrige mais do que atrapalha com o ruído correlacionado, Paulo. O Fernando, se a gente testou imagens, fusão de dados. Nós especificamente não, Fernando. O Alexandre, que trabalha no setor de anatomia, ele tem feito alguns trabalhos com outro grupo, utilizando redes neurais com as imagens macroscópicas que eles obtêm utilizando cortes com canivete e lupa. Tá? A gente tem focado muito no NIR, tá certo, nessa colaboração, mas já tem trabalhos que estão tentando fazer uso de imagens. Tem um método que é citado naquele guia da UNODC, que se chama Machine Vision, que ele é uma câmera específica para tirar fotos de madeira, que teria, digamos, é todo um equipamento que foi pensado para tirar fotos, né, para ter um corte melhor, para poder facilitar um pouco mais essa análise de imagem. Mas isso é algo que eu já vi em outros grupos de pesquisa. Em Manaus, a gente fez uma saída de campo em 2019. A gente fez uma análise de madeira na sede da Polícia Federal em Manaus, em 2018, se eu não me engano, 18, e lá eles também estavam começando, tinha um perito lá que trabalhava com rede neural, que também estava começando a trabalhar com imagens lá. Fusão de dados eu nunca vi. Jess, me permite uma pergunta? Claro, Fracasso. Bom, inicialmente um comentário, Jess. Eu queria parabenizar você pela apresentação e pela profundidade e extensão do seu trabalho. Né? Na verdade, eu não tinha ideia da extensão do trabalho e eu fiquei assim muito impressionado com a abrangência, né, que você mostrou e também com o envolvimento de vários países, né, de pessoas interessadas no seu trabalho. Assim, eu fiquei assim bastante impressionado e eu queria parabenizar você por, né, ter conseguido, né, estabelecer essa rede, né, que é muito difícil, né, de a gente estabelecer redes com essa abrangência hoje em dia. Então, parabéns. Obrigado. Eu gostaria de
estender, né, o seu cumprimento para todos os membros que fazem parte, né, do nosso grupo de pesquisa, a Tereza, principalmente, né, porque, como você falou, isso não é fácil, isso só é possível porque a gente tem um grupo com envolvimento bastante grande. Eu tenho uma pergunta que ela não é muito técnica com relação aos métodos que você usa, né? Mas eu queria perguntar em relação à formação de recursos humanos nessa área que eu vejo que assim é muito importante para o tipo, né, de informação que vocês estão conseguindo levantar, né? Como que está a formação? Eu sei que você tem o seu grupo, né, está formando os alunos, mas eu penso assim, né? Como que está o currículo? E, por exemplo, em engenharia florestal, as pessoas têm a ideia, né, de que essas técnicas podem auxiliar tanto, né, na elucidação, controle, fiscalização, etc. Você tem alguma informação sobre essa parte mais de formação de recursos? Bom, eu tenho os contatos aqui na Faculdade de Tecnologia, no Departamento de Engenharia Florestal. Eles têm professores que trabalham com NIR, inclusive eles têm um equipamento de infravermelho próximo lá, que foi comprado, acho um pouco depois que a gente começou a mostrar resultados. Na verdade, eles já estavam começando a trabalhar, mas não tinham equipamento. É até uma história um pouco curiosa. Eu conheci a Tereza através de um professor da engenharia florestal, que é o professor Alexandre Floriano da Costa. Ele estava com 2 alunas de mestrado com trabalho em andamento. Ele promoveu uma reunião que convidou o professor Floriano, que por acaso é do Instituto de Química e esposo da Tereza, convidou a Tereza e me convidou também a participar. E aí, a partir disso que eu conheci a Tereza, o professor Alexandre, lá do Departamento Florestal, e desde então a gente trabalha. É comum o professor Alexandre, ele pediu o nosso NIR portátil para fazer medidas em campo, então eles também estão tentando aplicar a espectroscopia NIR para identificar fungos em madeira. Então, uma das linhas de pesquisa do professor Alexandre é identificação de espécies de fungo apodrecedores de madeira, então ele tenta fazer isso com NIR. A gente já tem algum trabalho feito também. Então, aqui na Universidade de Brasília, a gente tem pelo menos, acho que 2 professores do Departamento de Engenharia Florestal, mas tem várias outras universidades. Na Universidade Federal do Paraná tem um grupo que trabalha, e tem vários grupos que têm trabalhado com o NIR espalhados pelo mundo. Na França tem, não sei muito bem ligados a que áreas, na área química ou de engenharia florestal, mas isso tem se intensificado bastante, para cá. Obrigado, Jess. Parabéns novamente. Obrigado. Obrigado também por aceitar participar dos webinários do NCTBio. Muito obrigado. O prazer foi meu e assim todo o nosso grupo de pesquisa de poder apresentar nosso trabalho. A professora Márcia tem uma pergunta. Agradeço a professora Márcia por estar presente. É uma satisfação ter vários pesquisadores aqui presentes para prestigiando nosso webinário, a professora Maria Fernanda, a professora Márcia. A professora Márcia está perguntando, né, como chegar na página onde pode fazer o download. Eu posso apresentar aqui a minha tela e mostrar isso novamente. Já, se você puder copiar o link e colocar no chat, as pessoas podem acessar diretamente isso. Isso, a Elisa já me ajudou com isso. Obrigado, Elisa. Mas eu posso mostrar também, bem rápido. Vocês já estão vendo a minha tela? Está indo agora. Sim. Bom, então esse aqui é o portal do Laboratório de Produtos Florestais. Como eu comentei, um portal bastante rico em informações. E a gente descendo um pouco no portal, a gente tem as várias áreas de atuação do LPF.
Aí a gente tem alguns banners, e aqui é o banner do nosso projeto. Então, está nesse link, né, que a Elisa postou no chat do webinário. Então, clicando aqui, a gente tem as diferentes espécies, as diferentes famílias, desculpa. Clicando aqui, por exemplo, na Fabaceae, a gente tem o gênero da alberja, aqui as diferentes espécies, por exemplo, da alberja nigra. Aqui fala se é de uma origem, de algum país específico, ou se é de múltiplas origens, de diferentes regiões. O arquivo TXT, clicando aqui, tem as informações de como esses espectros foram coletados, aqui um texto mais geral que fala de quantas espécies essa base de dados para a alberja tem disponível, quais são as coleções de referência onde a gente fez visita para poder coletar esses espectros. Explica como a planilha está formatada e o número de espectros, e aqui contatos. E quando clica no download, ele pede apenas nome, e-mail, a finalidade, que pode ser acadêmica, industrial, inspeção ou outros, país e e-mail. Pede para clicar num de acordozinho e enviar. Com isso, a pessoa recebe um link para poder fazer o download do arquivo. Oi, Jess, posso te fazer uma pergunta? Sim. Teria mais uma pergunta, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode falar, Márcia. Não, antes só comentar em cima do comentário da Márcia, que também concordar com a Márcia aqui, que a gente tem interesse também, a disciplina da pós aqui, a gente sempre fica prospectando o conjunto de dados novo para cada semestre, né, para cada vez que... Então, no futuro, te perguntar... A minha pergunta é a seguinte, não é exatamente uma pergunta, mas eu não sei se eu comentei com você anteriormente, eu tenho uma parceria com o professor Rodinei Augusti aqui, com técnicas de espectrometria de massas, de introdução à amostra à pressão ambiente, né, que busca simplificar a introdução da amostra, só que não vai na linha do DART, que você mencionou, vai na linha do paper spray, né, que ele foi quem introduziu o paper spray no Brasil, né, ele teve junto com o criador nos Estados Unidos, né, num pós-doc, e a gente tinha um aluno que estava conduzindo um trabalho aqui, que a gente estava fazendo análise de madeira, mais ou menos nessa linha, e usando uma lixa. Eu acho que eu mencionei para você, não sei se eu cheguei a falar com você, a ideia era lixar a madeira e recortar um triângulo similar ao paper spray, então a técnica seria sandpaper spray. Durante a apresentação, eu procurei, não achei nada, eu liguei para o Rodinei, e o Rodinei mencionou uma coisa que eu não tinha noção exata, que na verdade isso é original, né? Não existe, na verdade o paper spray dá origem a várias coisas, né? A gente fez um trabalho recentemente com o Wooden Tip Paper Spray, que era um palito de dente que era análise... No caso, alho, né? A gente espetava no alho e colocava, né? Você tem pesquisadores que cortam a casca da fruta e coloca diretamente, né? Coloca no jacarezinho na entrada do espectrômetro. Então, não é exatamente uma pergunta, mas se você, como eu te falei, né? Eu achava que já tinha publicação sobre isso. E agora, durante a tua apresentação, eu entrei em contato com o Rodinei, ele falou que não, que a ideia é original. Infelizmente, esse aluno teve um problema de saúde e está interrompido no momento do trabalho. Mas você já viu alguma coisa similar nesse sentido de técnica de ionização ambiente, como, por exemplo, a ideia de lixar a madeira, recortar o triângulo similar ao que se faz com o papel, né, no paper spray tradicional, e você já viu alguma coisa assim? Não. Utilizando espectrometria de massas para madeira, os únicos trabalhos que eu tenho conhecimento é utilizando o DART. Eu acredito que fazendo essa técnica do triângulo, sem a fonte, né, DART, a quantidade de compostos que a gente conseguiria introduzir no espectrômetro de massa, ela poderia ser um pouco reduzida. Então, a gente teria um fingerprint, né, de íons, acho que talvez menos representativo do que quando a gente usa o DART, né? Uma das vantagens do DART, uma das grandes vantagens, na minha opinião, é que, como ele acho que faz uma amostragem bem significativa, ele consegue fazer uma dessorção, ele cria uma fumaça, um vapor lá bem significativo da parte de voláteis da madeira,
Então, a gente geralmente observa espectros com muitos íons e íons bem intensos. E quando a gente pega amostras bem diferentes de uma mesma espécie, pelo menos os íons principais, eles sempre estão presentes. Isso faz com que a técnica ela seja mais robusta, né? Então, tem trabalhos lá do Spinoza, lá dos Estados Unidos, onde eles analisam um pedaço de mogno de um móvel da China que tem quase 1000 anos. Eles conseguem identificar que é mogno. Eles já analisaram uma amostra de carvalho que estava num galeão espanhol submerso por décadas, e mesmo assim, quando ele pegou uma lasca daquela amostra de carvalho e fez análise com espectrometria de massas, estavam lá os principais marcadores para carvalho. Então, eu acho que o que deixa a técnica de DART mais robusta, eu acho, é a questão dele conseguir ter sinais muito intensos, né? Principalmente os principais marcadores. Então, assim, essa estratégia que você falou, eu nunca vi, Marcelo, eu acho que ela tem que ser testada, né? Pode ser que ela consiga uma assinatura, mesmo assim, robusta, mas eu acho que ela vai ter uma quantidade de íons um pouco menor. Obrigado, Jess. Vamos conversar sobre isso, né? Como sim, falei, vamos interrompido agora. Porque também, de uma maneira geral, o uso do paper spray busca também, às vezes, você diminui um pouco de efeito de matriz, né? Às vezes bem, não dá para saber, né? A gente tinha alguns resultados iniciais que pareciam promissores, mas às vezes você pode ter menos íons, mas não necessariamente podem até ser, a matriz pode ser até simplificada, né? Pode ser, a gente não sabe ainda a princípio da seletividade, né? Desses íons. Tá. Sim. Obrigado, Jess. Nada. Tem duas perguntas aqui no chat. O Cristiano ele pergunta se esse espectro no banco de dados lá no LPF se é uma amostra média. Não, a gente disponibilizou o banco assim, com os espectros que a gente tinha medidos mesmo. Então, quando você faz o download para os espectros, por exemplo, de Dalbergia Nigra, você vai ter praticamente todos os espectros da dissertação de mestrado do Felipe Snell, por exemplo, que defendeu o mestrado aqui no nosso grupo em 2018. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente mediu 50 amostras de Dalbergia Nigra, por exemplo, você vai ter lá 150 espectros, porque a gente tem sempre espectros em triplicado. O Vitor Hugo, ele pergunta se esse banco de espectros de DART, se ele pode ser usado em diferentes laboratórios ou teria que ter no banco próprio. A proposta do Edgar Spinoza, lá, do Laboratório Forense dos Estados Unidos, é criar um banco de referências de espectrometria de massas usando DART, e que esse banco de espectros ele seja disponível a outros laboratórios forenses ou outros laboratórios de pesquisa. Então, quando ele mandou para mim o link, aquele vídeo que eu apresentei para vocês, ele mandou para mim uma lista, né, que tem a lista de mais de 1.300 espécies que eles já têm no banco, que aí eles têm qual é a configuração do equipamento, qual é o modo de organização que eles trabalham, para as pessoas tentarem fazer isso com um equipamento que fosse semelhante, de forma a ter espectros praticamente compatíveis, de forma que eles possam aproveitar aquele espectro de referência da biblioteca deles para identificar madeira. Bom, acho que das perguntas do chat, tá, aqui a gente respondeu todas. Se tiver mais alguma pergunta, as pessoas podem escrever ou podem abrir o microfone, acho, para falar. Cristiano ele pergunta se quando a gente trabalha com madeira sólida, a medida em diferentes planos ou nas diferentes direções de crescimento se pode influenciar a discriminação. Pode. Principalmente se a gente mede na transversal.
Se vocês lembram da imagem de uma superfície transversal, ela tem os vasos da madeira, elas todos apontados para cima. Isso faz com que a radiação NIR, pelo menos em alguns pontos da superfície, ela entre num buraco vazio, no fundo. Então, a gente tem uma diferença de reflectância quando a gente mede na transversal em relação aos outros. E também, a superfície anatômica, ela tem outras diferenças, de forma que, então, a parte química que a radiação tem contato é um pouco diferente. Então, entre as superfícies radial e tangencial, a diferença já é menor. Eu acho que a gente pode fazer um modelo misturando tangencial e radial, mas transversal não. Transversal, se a gente pega e mistura transversal, a gente tem uma variabilidade no modelo que pode diminuir um pouco, é uma variabilidade a mais, né, que você vai ter que calibrar, uma vez que você pode, digamos, padronizar isso, né, então você está retirando um ponto a mais de variabilidade, e isso faz com que o modelo ele possa ser um pouco mais exato. Mais alguma pergunta? Oi. Oi, professora Márcia. Tudo bom? Nossa, eu fiquei encantada com a sua palestra. Excelente, muito boa, muito bonita. Eu escrevi lá antes, clara, objetiva e muito material, viu? Vocês estão de parabéns, eu fiquei encantada. Muito bem, foi muito boa. Muito obrigado, professora Márcia. Um elogio vindo da senhora é algo que tem um peso muito, muito grande para mim. Mais alguma pergunta, comentário? Bom, Jess, acho que se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode encerrar, né? Mas, mais uma vez, parabéns e obrigado pela apresentação, né? Muito importante, né? Seu trabalho fantástico. Não só, né? Um trabalho que não é só acadêmico, né? Que tem uma repercussão, acho importante frisar isso. Acho que isso vai ser importante para a gente, até para os relatórios do NCT, né? Para a gente frisar essas coisas. E obrigado a todo mundo, obrigado ao Fracasse aqui, né? Que monitorou o sistema aqui, e a todos que participaram. Deixo para você, Jess, se ninguém mais for querer fazer uma pergunta, as palavras de despedidas são suas, Jess. Bom, novamente eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo prestígio. Como eu falei, foi muito bom ver o número de pessoas que se interessaram por esse webinário. Agradecer novamente ao Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Bioanalítica pelo convite, pela oportunidade de mostrar os resultados dessa colaboração, que é algo bastante relevante, na minha opinião, né, pela colaboração existente com um órgão extremamente importante, que é o Serviço Florestal Brasileiro, e esse tipo de amostra, né, que no fundo o objetivo final é a gente pegar e tentar contribuir para o país para reduzir o desmatamento ilegal, reduzir o comércio ilegal de madeira, e com isso ter a preservação do nosso ecossistema, do nosso bioma amazônico, que é algo que não só o Brasil depende, mas o mundo inteiro depende. Então, novamente, muito obrigado a todos pela presença. E até logo a todos, então.